Boa tarde, meu nome é Fernando Melo. Eu inicialmente quero agradecer a CETAC LA pelo convite de ministrar essa palestra. Doutora Helena e doutora Tatiana, que estão organizando esse ciclo de palestras relacionados à ecotoxicologia e o ambiente regulatório na América Latina. Vão ocorrer, então, 3 momentos de discussão a respeito do assunto, e eu vou falar, então, um pouco sobre o uso, né, das ferramentas ecotoxicológicas na regulação do lançamento de efluentes no Brasil. Esse assunto começou a ser de meu interesse na época em que eu atuava como gestor ambiental no órgão de meio ambiente do Estado do Espírito Santo, e, decorrente disso, eu realizei a minha dissertação de mestrado analisando os critérios ecotoxicológicos de lançamento de efluentes aplicados no Brasil. A partir daí, a gente passa a ter base para essa conversa. Assim, meu mestrado acabou em 2015 e, a partir de então, eu estou atuando na Aclise, Soluções Ambientais na área de avaliações e monitoramentos. Bom, para iniciar, como que os efluentes, né, o lançamento de efluentes é controlado no Brasil? Assim como em grande parte do mundo, o controle do lançamento de efluentes ele se dá através de padrões de qualidade ambiental estabelecidos por substância. Então, esses padrões eles são originados a partir de uma análise de cada país sobre os compostos de interesse, ou seja, há uma priorização sobre que tipo de composto, pela ocorrência natural ou pelo uso do homem, que tem maior probabilidade de estar presente naqueles ambientes, e a partir daí se estabelece, né, qual é a quantidade máxima de determinada substância que, mesmo em contato com o ser humano, com o ambiente, não vai causar nenhum efeito adverso. Com essas informações, se parte para uma análise mais prática sobre ferramentas analíticas capazes de detectar essas substâncias nos níveis necessários, e a existência de controles, né, de sistemas de tratamento de efluente capazes de reduzir os níveis para os valores desejados. Bom, então, no Brasil, a gente tem aproximadamente 100 parâmetros, 100 substâncias que apresentam limites individuais, mas já eu acho que reconhecido mundialmente que essa análise olhando para cada um dos elementos, ela não é suficiente para proteger a vida aquática ou para proteger a saúde humana. Então, a partir do momento onde a gente está exposto a uma gama enorme de compostos que são gerados a cada dia, passa-se a ter a necessidade de se abordar de forma complementar esse controle sobre os lançamentos. Então, assim como acontece nos Estados Unidos, que tem lá cerca de 170 poluentes prioritários, na União Europeia, que estabelece cerca de 30 e poucos poluentes prioritários, passa-se a trabalhar com ferramentas que vão analisar o efeito das misturas, né? Então, os organismos aquáticos, eles são utilizados em ensaios padronizados para se verificar se aquele conjunto, aquela mistura composta por um grupo grande de compostos, substâncias químicas, se aquele produtório ele tenha um potencial de causar efeitos indesejados à biota aquática, no caso em questão. Enfim, esse assunto no Brasil ele é relativamente recente. A nossa primeira legislação que trata dos padrões de qualidade de água, ela data de 86. Nesse primeiro momento, essa resolução CONAMA 20 não faz menção ao uso de ensaios ecotoxicológicos, ela está
focada estritamente sobre essa análise individualizada de substâncias, e a partir de 2005 começa a surgir essa preocupação com a atualização dessa norma, em que começa a se tratar do assunto e se dispõe que os efluentes, eles, ao serem lançados, não devem causar efeitos tóxicos aos organismos aquáticos. E, ao mesmo tempo que estabelece o comando, fixa que cada órgão de controle, né, no caso os órgãos estaduais, eles passam a ter a atribuição de estabelecer quais os critérios que vão ser adotados para se garantir que esses efeitos indesejados não ocorrerão. Bom, em 2011, essa norma ela é novamente atualizada e se passa a ter um elemento adicional, né? Então, cria-se um comando de que esses efluentes, se os estados eles não definirem os seus critérios, adota-se uma regra geral fixada nessa norma nacional. Então, ainda assim, dá autonomia para os estados construírem os seus critérios de lançamento, voltados nos padrões de ecotoxicologia, mas fixa que enquanto isso não acontece, existe uma regra a se cumprir já em condição de ser aplicada. Bom, esses ensaios, eles datam aí do século XIX, né, a utilização de peixes para avaliar efeito de efluente são feitos desde de longa data, né, mas é a partir da década de 60 e 70 em que essas ferramentas elas ganham corpo e passam a fazer parte da legislação de muitos países. No caso do Brasil, o primeiro estado que começa a utilizar os organismos no controle, inicialmente de substâncias químicas, um pouco antes de 77, e depois criando protocolos para monitorar os efluentes com o uso desses organismos, é o estado de São Paulo. E um fato interessante é que no Brasil, a partir de 89, entre 89 e 2002, há se espalha, né, no país uma série de ações e instrumentos que começam a vigorar em alguns estados brasileiros, decorrente de um acordo de cooperação técnica internacional com a Alemanha. Então, esse assunto, além de ser introduzido de uma forma mais ampla, né, se amplia ou se cria laboratórios dentro dos órgãos ambientais para dar instrumentos para que isso se transforme numa realidade. Então, a partir dessa data, alguns estados se estruturam para utilizar os ensaios ecotoxicológicos como uma ferramenta concreta, né, no controle dos efluentes. Bom, e como é que hoje funciona no Brasil? A gente tem dois comandos principais. O primeiro deles é o que está relacionado ao lançamento dos efluentes, e que fixa que o efluente não pode causar efeitos tóxicos aos organismos aquáticos. Em complemento, a norma regulamentadora, né, que fala dos padrões de qualidade de água, determina que, de acordo com os usos estabelecidos para aquele curso hídrico, para os casos onde se há o interesse de proteger a comunidade aquática, não deve haver toxicidade aguda ou crônica. Então, com esses comandos fixados, a pergunta que surge hoje, os controles que são usados pelos estados a partir das normas existentes ou da regra nacional são suficientes para que, de fato, se assegure a proteção das comunidades aquáticas? Então, a forma como que essa ferramenta está sendo colocada em uso, ela traz esse benefício esperado pelo que está estabelecido na legislação? Então, é isso que a gente vai discutir um pouco mais a fundo. Então, vamos
fazer uma revisão sobre os critérios que são aplicados hoje no Brasil, através de um contexto internacional. A gente vai afunilar para os modelos regulatórios em uso e fazer uma avaliação crítica, né, dos principais. Bom, via de regra, a gente tem duas grandes abordagens para se tratar a forma de controlar os efluentes sob o ponto de vista das ferramentas ecotoxicológicas. Uma delas, ela é baseada numa avaliação de perigo, né? Então, conforme o setor, né, industrial se estabelece um limite de toxicidade que todas as empresas daquele ramo devem atingir, com base na melhor tecnologia disponível. Então, esse instrumento ele tem uma forte base tecnológica e econômica, em que, a partir de uma análise de fim de tubo, que a gente chama, se estabelece, olha, um efluente de um ramo de papel e celulose, por exemplo, se tem tecnologia conhecida para garantir que não haja uma toxicidade maior do que tal. Então, essa passa a ser um balizador para todo o segmento industrial. Então, é uma abordagem então, que, como não considera o corpo receptor e as comunidades aquáticas, ela está estritamente relacionada com a carga que está saindo do efluente, a gente chama de uma abordagem baseada no perigo, na característica intrínseca do efluente. Por outro lado, existem países que optaram por trabalhar com uma avaliação de risco, ou seja, além de considerar a carga tóxica que está saindo no efluente final tratado, deve-se considerar, dentro dessa avaliação, qual é a capacidade de suporte do corpo receptor e qual é o nível de sensibilidade dos organismos aquáticos lá presentes. Então, a gente chama isso de uma análise de risco, porque ela passa a ser feita caso a caso, dependendo do corpo receptor que vai onde vai ser lançado aquele efluente, a gente tem um nível de tolerância específico, ou seja, se um efluente com uma determinada característica vai ser lançado num rio caudaloso, onde a capacidade de diluição é maior, isso traz um ambiente mais confortável do que um cenário em que se pode querer lançar um efluente num córrego de pequena vazão. Então, onde a capacidade de diluição vai ser mais restrita. Então, a gente passa a considerar a característica do ambiente como um fator de tomada de decisão. Então, são duas abordagens diferentes e que vão basear a forma como isso está sendo aplicado no Brasil. Então, dentro de uma análise que foi extraída aí do artigo do Power, a gente percebe que muitos estados, muitos países já têm suas regras estabelecidas. Em alguns deles se adotam os dois conceitos complementarmente, ou seja, se busca estabelecer um limite mínimo através do que se tem de tecnologia de tratamento, e além disso, se busca proteger o corpo receptor com uma análise individualizada. Né? Então, aqui a gente tem uma lista em que a gente percebe que alguns países optaram por abordar uma das duas linhas, e em alguns casos a gente percebe que as duas são adotadas. Enfim, como isso está estabelecido no Brasil? A primeira norma que foi criada, que menciona o uso de ensaios ecotoxicológicos, ela data de 1990 e foi formulada pelo Estado do Rio de Janeiro, que utiliza o peixe Daniel Hero como um indicador de qualidade. Então, fica estabelecido que o efluente, para qualquer tipologia industrial ou de efluente doméstico, não deve
ter uma carga tóxica aguda que extrapole 8 unidades tóxicas, ou uma concentração de efeito não observado agudo de 12,5%. Então, ela é restrita a um organismo, mas é um primeiro passo para que esse assunto ele passe a fazer parte do cotidiano, né, dos órgãos ambientais, da sociedade como um todo. Como eu coloquei inicialmente, São Paulo é o estado em que o órgão ambiental mais avançou na discussão, do ponto de vista de estrutura de laboratório e de ferramentas para se abordar esse assunto. Em São Paulo, né, principalmente aí nos anos 2000, um pouco antes disso, esse assunto ele não era ainda tão corriqueiro, se adotou de uma forma pioneira uma abordagem de risco para analisar os efluentes que estavam sendo lançados nos corpos hídricos do Estado. Então, optou-se, nesse caso, para se considerar sempre a capacidade do corpo receptor de receber aquele efluente. Então, foi uma escolha que passou a permear a discussão do assunto. Né? Depois disso, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul evoluíram nessas normas. A gente percebe uma influência muito forte da Alemanha nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O modelo alemão é um modelo baseado no perigo, então tem um enfoque muito forte em controlar a toxicidade na fonte. E, por outro lado, em São Paulo, isso também está presente na norma do Paraná e é o que deu origem à norma federal. Se observa uma influência muito grande do modelo americano, onde se privilegia a análise de risco em detrimento da análise de perigo. Então, o estado do Rio Grande do Sul ele chegou a ter uma norma que é considerada a mais restritiva do Brasil, onde se estabeleciam metas progressivas visando eliminar a toxicidade aguda, crônica e a genotoxicidade ao longo do tempo. E, infelizmente, o ano passado essa norma foi revogada. Parece que existe um processo de rediscussão do assunto. Esse assunto, metas progressivas e a manutenção do serviço ecossistema, vai ser objeto de uma palestra específica que vai ocorrer no âmbito dessa discussão que a gente está iniciando. Bom, então, em síntese, o que a gente percebe? A nossa norma nacional, aquela que deve ser utilizada enquanto cada estado não adota o seu modelo, ela é baseada numa análise exclusivamente de risco, ou seja, caso a caso vai se estabelecer qual que é o limite máximo de toxicidade, dependendo da capacidade do corpo receptor. Os outros estados, na maioria, eles adotam um modelo simbiótico, que considera as duas abordagens, e o estado do Rio Grande do Sul, que tinha uma visão diferenciada, em que estava estritamente ligado ao perigo, porque em um determinado momento se requeriria a extinção da toxicidade na sua fonte, né? Ela deixou de vigorar no ano passado. Bom, aqui eu trouxe algumas comparações de como que esse modelo baseado no perigo, ou seja, na melhor tecnologia disponível, ele tem sido usado. Né? Numa primeira coluna a gente tem os níveis de toxicidade aceitáveis no efluente final da Alemanha, publicados em 2004, e como é que isso está nas normas dos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Então, a gente percebe que
Como eu falei, a norma ela é setorial, então para cada tipologia, cada ramo da indústria se deve buscar conhecer os tratamentos dos efluentes disponíveis, o quanto que eles eliminam da toxicidade ou reduzem da toxicidade, e a partir daí se fixa para determinados organismos qual que é o limite de tolerância, né? Então, para o caso da Alemanha, a gente percebe que esse limite ele varia de 2 unidades tóxicas, ou seja, um efluente ele poderia, ele poderia ter uma toxicidade inicial, mas a partir do momento de que fosse diluído uma vez, essa toxicidade já não estaria presente. Então, esses níveis eles variam de 2 a 32. Então, no caso da indústria química para bactéria, um range bastante amplo, que indica, inclusive, que né, os organismos eles têm sensibilidades distintas e essa redução na toxicidade ela não atinge de forma comum as diferentes espécies. Quando a gente vai, então, para o âmbito dos estados brasileiros, essa variação ela está entre 2 e 16. Então, para alguns casos, a gente estabelece valores mais restritivos do que os observados na Alemanha, e em outros casos, mais flexíveis. Uma análise que a gente extrai desse quadro, primeiro, é que essa definição de melhor tecnologia disponível, ela está mais relacionada com a tecnologia que é praticada regionalmente, né? E, em tese, deveria se trabalhar com uma renovação, uma atualização desses índices a partir do momento em que há um avanço tecnológico, né? E a gente percebe, enfim, que esses valores, depois instituídos, eles não foram atualizados. Mas daqui a gente consegue perceber, então, que a partir desses valores, né, a gente tem um limite em que cada empreendedor deve se preocupar em atender, independente do lugar onde ele vai se instalar, independente da condição do rio assimilar alguma carga tóxica sem causar efeitos na comunidade aquática. Então, essa é a linha de corte estabelecida por cada estado. Bom, do ponto de vista da análise da proteção da vida aquática, né, o segundo critério possível de ser aplicado, como eu disse, ele é usado caso a caso e ele está baseado, então, nesse modelo que está colocado, em que se considera a concentração do efluente no corpo receptor. Então, sempre o corpo receptor numa condição mais crítica, né, de vazão mínima, e o efluente numa concentração, né, numa vazão média ou numa vazão máxima, depender da abordagem de cada órgão para adotar. A partir dessa informação de quanto que o efluente representa, né, daquele conjunto que vai se misturar no ponto de lançamento, a gente vai comparar com os níveis de toxicidade, né? O interessante é que, para aplicar esse modelo, a gente tem que considerar as fontes de variabilidade, né? Então, existem variações que são relacionadas com a própria característica do efluente, ou seja, a depender da matéria-prima ou né, do próprio processo produtivo. Podem haver variações na composição do efluente final, da própria performance, né, da estação de tratamento, o que vai afetar, né, os níveis de toxicidade. Então, essa é uma fonte de variação que deve ser considerada. Outra fonte importante é
está relacionada à sensibilidade dos organismos, né? Então, dependendo da espécie que você escolhe para fazer essa avaliação, ela pode ser uma espécie mais sensível ou mais resistente a determinado tipo de contaminante. Então, se o objetivo é proteger toda a comunidade aquática, a gente deve ter organismos que vão representar, ou que vão, de alguma forma, ao ser extrapolado o resultado, gerar esse ambiente de segurança para um grupo maior de espécies, né? E um outro ponto é que são possíveis, é possível a gente trabalhar com ensaios agudos e ensaios crônicos, né? Os ensaios agudos dando uma resposta mais severa e imediata, e os ensaios crônicos falando de efeitos subletais, mais a longo prazo. Dependendo da escolha do teste, a gente também tem que buscar uma forma de harmonizar essa diferença para que a gente consiga aplicar esse modelo. Então, a gente percebe aí alguns estudos realizados fora do país que indicam que existe uma taxa de relação entre resultados agudos e crônicos. Então, dados da EPA, da americana, reforçam que o uso de um fator de 10 seria suficiente para assegurar que quando eu tenho um dado agudo e quero transformá-lo num crônico, essa taxa de 10 seria suficiente para gerar esse resultado, né? Da mesma forma, existem estudos que mostram se eu fizer ensaios com diferentes organismos, com quantos eu tenho que fazer, ou qual é o nível de variabilidade entre eles, para eu assegurar que eu estou protegendo toda uma comunidade. Enfim, quando o lançamento ele ocorre não no ambiente lótico, mas num ambiente lêntico, como, por exemplo, um lançamento num reservatório, ou mesmo quando esse lançamento acontece em ambiente marinho, onde não se tem, né, uma vazão pré-definida, são necessários também considerar a lacuna, né, de informação da dispersão desse efluente. Então, estudos de dispersão da pluma passam a ser necessários como um elemento para possibilitar que esse modelo de análise de risco seja implementado. Então, a partir dessa análise, eu fiz um quadro, né, que mostra como que isso está aplicado em cada norma vigente no Brasil. Então, o que a gente percebe? Na primeira linha, a gente tem a norma federal, que ela é exclusivamente baseada no risco, ou seja, na proteção da qualidade da água, e não tem nenhum critério, né, relacionado à redução da carga tóxica. Nesse caso, a concentração do efluente no corpo receptor tem que ser menor do que a concentração onde se sabe que pode ter algum efeito crônico. Então, já que se quer proteger a comunidade aquática, a lógica é que o efluente tem que ter uma concentração menor do que aquela que se é conhecida a toxicidade crônica. Okay? Quando eu só tenho resultados de efeitos agudos e não crônicos, é necessário estabelecer um fator de segurança, e esse fator é estabelecido em 10, na norma federal brasileira. Ou seja, dentro daqueles fatores previstos no slide anterior, a gente vê a aplicação deles na norma brasileira. Então, a relação agudo-crônica é estabelecida com o uso desse índice de 10. No estado do Rio de Janeiro, a gente tem um modelo híbrido, em que é focado na toxicidade aguda sobre o peixe. Então, a norma não tem fator de segurança, só coloca que a concentração do efluente no corpo receptor tem que ser menor do que o que se conhece de efeito agudo para peixe, no dano rédio. E coloca lá um limite de uma concentração de efeito não observado agudo de 12,5%, ou seja, qualquer atividade que lance efluentes no estado tem um limitador mínimo, que é o 12,5%, e além disso vai se olhar a capacidade do corpo receptor de
diluir aquele efluente, não causando efeitos aos organismos aquáticos. A gente vai perceber que o estado de São Paulo, do ponto de vista da análise de risco, é o que adotou um modelo mais conservador. Ao comparar com a norma federal, a gente percebe que os fatores né, que estão considerados os fatores de avaliação, os fatores de segurança, eles são ampliados na norma do Estado. Então, ao mesmo tempo que a gente percebe que lá na norma federal se estabelece que a concentração de efluente no corpo receptor tem que ser menor que o seno, né, crônico, no estado de São Paulo, esse seno ele ainda é dividido por 10, ou seja, existe 10 vezes um nível maior de proteção, de segurança, para assegurar que todas as espécies elas vão estar protegidas. Se eu utilizar um ensaio agudo, em vez de 10, que a norma federal aplica, esse valor vai para 100. Então, a gente percebe aí que o nível de segurança adotado pela norma de São Paulo ela é mais ampla do que a que está prevista na norma federal. Né? Um outro ponto interessante, a norma federal estabelece que esse resultado tem que acontecer pelo menos para dois organismos diferentes, de níveis tróficos distintos. Ou seja, trata a diferença de sensibilidade da espécie adotando um ensaio com pelo menos 2 organismos. A Agência Norte-Americana de Proteção Ambiental, em estudo, recomenda a adoção de, no mínimo, 3 espécies. Foram feitas análises com 73 poluentes, com espécies diferentes, e se percebeu que a variação entre a sensibilidade entre as espécies, ela gira em torno de 10, e que 3 seria o número considerado mínimo para que esse fator sensibilidade de espécie fosse bem equacionado. Então, a nossa norma federal, ela reduz esse nível de proteção para 2. Santa Catarina utiliza um fator de segurança de 2 na sua análise de risco, e também utiliza um limite mínimo de 12,5% na concentração de efeito não observado agudo, né? Assim como observado para o Paraná. A diferença entre esses 2 últimos estados é que o nível de proteção para avaliação de risco, ela pula de 2 para 3,33. Então, uma informação que a gente extrai desse quadro bastante relevante é que, dependendo do estado e da norma que é aplicável naquela região, você tem fatores de segurança empregados em magnitude diferente. Então, alguns optam pela ausência de dados, adotar fatores de segurança mais robustos, outros optam por valores menos robustos, né? Enfim, isso com certeza tem uma consequência do ponto de vista do atendimento à legislação. Né? Que a norma do Rio Grande do Sul, que foi revogada, ela previa a ausência de toxicidade aguda e crônica, ou seja, na fonte, depois de um determinado período, você já não teria que ter a toxicidade. Então, o padrão baseado na carga tóxica já tendia a ser 0. Né? Então, é uma abordagem que, quando existente, trazia um olhar de proteção muito mais forte. E o que se também gerava discussão sobre a aplicabilidade, né? Ou seja, se a gente entende que é reconhecido que o efluente ele varia na sua composição e que é preciso considerar, inclusive, fatores de segurança por conta dessa variação, como que se assegura a ausência permanente de toxicidade aguda e crônica, sem considerar essa possível variação. Então, há vertentes de que questionam um pouco esse rigor estabelecido.
do ponto de vista regulatório, era a que trazia um enfoque de maior segurança para o ambiente como um todo. Bom, eu apliquei esses critérios em um caso para a gente verificar como que isso funciona na prática e como que essas diferenças observadas nos fatores de segurança ou no próprio limite mínimo por setor, eles podem gerar consequências reais, né? Então, os valores apresentados são reais, tanto da toxicidade desse efluente, quanto da vazão dele e do curso hídrico. Eu separei uma indústria têxtil, cujo efluente ele tem uma vazão baixa, e lança de 5 litros por segundo, e lança num corpo receptor relativamente grande, em comparação à vazão de efluente, né? Então, se a gente aplica aquele modelinho lá para chegar na concentração do efluente no corpo receptor, a gente identifica que ela significa 0,189 é a concentração do efluente no corpo receptor, uma quantidade bastante baixa. Ao mesmo tempo que a gente, para esse conjunto de dados, conseguiu identificar apenas dados agudos, né, obtidos com ensaio com a Daphnia similis, um ensaio de mortalidade com microprostácio, onde o valor mais elevado de toxicidade encontrado, né, por um período recente foi um fator de toxicidade de 32, ou seja, a maior concentração do efluente no corpo receptor, né, que causa efeito adverso é de 3,12, ou seja, a menor diluição é de 32 vezes para que essa toxicidade ela não esteja presente. E a partir desses dois dados, a gente faz uma aplicação em todos os modelos. A simulação se eu fosse instalar esse empreendimento com essa característica de efluente tratado, num corpo receptor com uma característica, né, de vazão próxima a essa, como que isso ocorreria em cada um dos ambientes, né, normativos brasileiros. De início, a gente percebe, então, que a norma federal ela estaria em conformidade, ou seja, a concentração do efluente no corpo receptor, por ser muito baixa, ela possibilita que essa toxicidade existente ela seja diluída sem que haja uma expectativa de efeito sobre os organismos aquáticos. Então, quando a gente pega esse CE50 de 4,12 e ainda divide ele por 10, que é o fator de segurança, ele ainda assim é um número maior do que a concentração do efluente, ou seja, encontra-se em conformidade. Para o Rio de Janeiro, como a norma é exclusiva para peixe, a gente não tem resultado para peixe, não foi empregado. E fazendo essa mesma análise para o estado de São Paulo, exclusivamente com base na abordagem de risco, a gente percebe uma diferença na classificação, né? Como aqui o fator de segurança empregado é de 100 e não de 10, aquela EC50 de 4,12 passa a ser 0,04. E esse número, então, passa a ser menor do que a capacidade do efluente, da concentração do efluente no corpo receptor, resultando em não conformidade. Então, aqui a gente percebe claramente que a escolha, a decisão do fator de segurança passa a influenciar de forma decisiva na viabilidade de um determinado empreendimento, de acordo com o local onde aquela norma incide. Então, o estado de São Paulo, sendo mais conservador dentro de um fator de segurança empregado, provavelmente não autorizaria um empreendimento com essa característica de efluente, ou requeriria melhorias nos seus níveis de toxicidade, enquanto qualquer outro estado que não tem norma própria e necessariamente tem que aplicar a norma federal,
poderia tratar isso como um efluente conforme. Então, é uma disparidade a ser considerada dentro dessa avaliação. Quando a gente vai, então, para o estado de Santa Catarina e Paraná, os fatores de segurança utilizados são menores do que o federal, então, consequentemente, do ponto de vista da avaliação de risco, os efluentes também estão em conformidade. No entanto, eles têm que atender a dois critérios, né, tanto da avaliação de risco quanto de um limite mínimo baseado na tecnologia, que nesse caso é uma concentração de efeito não observado agudo de 3,12. Esse valor, que é o valor encontrado para esse efluente, ele é muito menor do que o aceitável. O aceitável nos dois estados seria de 2,5, né? Ou seja, um fator de toxicidade de 8 ou no EC de 2,5. Como esse valor é menor, ele passa a não estar em conformidade. A leitura existem tratamentos possíveis de serem aplicados para que essa carga tóxica ela seja reduzida, e o empregado ou a performance para essa indústria específica não está atendendo, não está atingindo esse mínimo esperado para o setor. Então, independente se o rio comporta ou não a receber essa carga, você não atinge o limite de corte, você passa, então, está em não conformidade. Enfim, a gente percebe aqui que o Brasil, né, com 27 estados federados, 4 deles têm normas vigentes, que adotam esses critérios da forma como a gente está observando. Todos os outros têm que aplicar a norma federal. Então, se essa indústria têxtil tivesse implantado em qualquer um dos estados que não esses 4, ele não teria problemas do ponto de vista de conformidade. Se essa indústria têxtil encontra-se em Santa Catarina, São Paulo ou Paraná, ela teria que buscar uma adequação, né? Então, a gente percebe como que uma ferramenta de controle pode influenciar, inclusive, uma viabilidade do negócio e interferir, ao interferir no atendimento à legislação. Um dos pontos que a gente extrai dessa conversa é a necessidade de normalizar ao máximo, né? Difundir os conceitos que dão origem a esses modelos, mostrar as consequências de se adotar fatores de segurança menores ou maiores, qual é a implicação disso, né? Ou seja, sensibilidade da espécie, quantas espécies mínimas têm que ser avaliadas para eu assegurar que todas elas estão protegidas. Se eu estou fazendo um ensaio agudo, qual é o fator que eu tenho que usar para garantir que não vão haver efeitos crônicos? Ou meu efluente ele tem uma característica que varia ao longo do tempo, como eu tenho certeza que essa amostra que eu estou analisando, ela não pode estar numa situação pior do ponto de vista de toxicidade decorrente dessa variação do efluente, e que fator que eu posso aplicar para assegurar que essa variação está sob controle. Então, todas essas questões que dão origem a esses números e influenciam nesses modelos devem ser amplamente debatidos, conhecidos, para que as decisões elas sejam tomadas de forma consciente, né? Da mesma forma, o estabelecimento de valores setoriais tem uma implicação importante por gerar uma competitividade entre o setor, independente da escolha locacional, né? E você trabalhar com a lógica de que, se é possível eliminar na fonte a carga tóxica, que se faça, né? Para que, inclusive, se evite problemas que não podem não estar mapeados por esse tipo de análise, né? Ou seja,
aqui a gente está falando de proteção das comunidades aquáticas, mas elas fundamentalmente são analisadas para os organismos que vivem na coluna d'água, né? Como que se dá, por exemplo, o comportamento desses contaminantes e os efeitos que eles podem provocar nos organismos que vivem no sedimento. Isso não está abarcado, né, nessa análise iniciada, e é uma consequência real do lançamento do influente, dependendo das suas características. Enfim, trabalhar com essa análise de carga tóxica e eliminar ao máximo traz benefícios que não estão considerados nessa avaliação da forma como a nossa legislação está colocada. Bom, o que eu tenho para considerar ao final é uma indicação clara da gente integrar essas abordagens, né, se estimular que, ao máximo, a gente tenha limites definidos por carga dos poluentes, considerando a melhor tecnologia disponível, mesmo que seja do ponto de vista dos tratamentos de efluente, dos processos, né, o tratamento de efluente industrial, considerando o seu custo-benefício, mas que essa análise ela seja feita periodicamente, de forma a aperfeiçoar os limites conforme a tecnologia permite, né, e a viabilidade de implementação. Da mesma forma, considerar o limite de lançamento baseado na característica do corpo receptor, né? Então, o padrão acima, mesmo que rigoroso, ele não assegura que efeitos adversos não ocorram nos organismos aquáticos. Ele tem uma abordagem muito mais tecnológica, né? Então, se o objetivo final é que os organismos aquáticos eles estejam protegidos, não hajam efeitos agudos e crônicos nesses organismos, é essencial que a gente adote essa abordagem de entender o que aquele efluente significa em termos quantitativos ao ser lançado no limite. Então, o que a gente já vê em muitos países já consolidados, né, em termos de uso dessas ferramentas, usar a primeira abordagem como um esforço mínimo necessário para trazer uma competitividade no setor, uma uniformidade entre o setor, e, ao mesmo tempo, trabalhar com a análise de risco dentro de uma visão de melhoria a longo prazo. Então, se a gente está estabelecendo que é um corpo hídrico, uma classe que assegura a proteção da vida aquática, vamos estabelecer como meta também fazer com que aqueles organismos estejam protegidos dentro dessa avaliação caso a caso, né? E uma forma de assegurar que a aplicação desses conceitos, desses modelos, de fato, está trazendo o benefício esperado, se dá através do monitoramento dos corpos d'água, né? Verificando essa efetividade nos lançamentos. Então, ao mesmo tempo que a gente aplica de uma forma preditiva como que deve se, quais são, né, os padrões de lançamento de efluentes necessários, deve-se comprovar se aquilo que está modelado está se efetivando no ambiente em si. A gente percebe, então, que a nossa legislação está pautada no uso de ensaios ecotoxicológicos tradicionais, que utilizam o organismo como um todo, né? Então, a exposição dos efluentes ocorre utilizando os organismos, e a gente percebe algumas tendências, né? Então, principalmente na Europa, em países em que é mais forte o uso da melhor tecnologia disponível, ou seja, se quer trabalhar com a eliminação da toxicidade na fonte, se busca muito evitar o uso do organismo teste,
por você estar, né, trazendo aí uma consequência para um organismo vivo, então se buscar alternativas que se deem essa resposta toxicológica com ensaios in vitro, ensaios mais simples, mais baratos, mas que tragam uma resposta similar. E, por outro lado, quando a gente percebe, assim, países onde a análise de risco ela é mais forte, ou seja, está se querendo, de fato, simular o que vai acontecer no ambiente, aí acaba se dando maior preferência ou maior atenção para a utilização dos organismos vivos e para os níveis organizacionais maiores, como população e comunidade, como uma forma de fato, verificar se aquilo que está acontecendo no laboratório vai se traduzir na realidade. De qualquer forma, a gente percebe aí algumas tendências de inserção de endpoints preventivos e ecológicos dentro dessa avaliação de arquitoxicidade, utilizando biomarcadores ou modelagem para evitar o uso desses organismos. Então, são linhas de trabalho que já encontram-se em avanço no ambiente acadêmico e que em determinado momento devem ser excepcionados pelas normas nacionais e estaduais, tanto, né, no mundo afora como no Brasil. Bom, era essa mensagem que eu queria deixar. Agradeço a atenção de todos. Boa tarde.